Há uma tentação muito grande para a criatividade em jornalismo, que eu sempre digo que criatividade é coisa de publicitário. Jornalismo é um mal terrível, mas as pessoas ainda insistem em inventar coisas, terminam quebrando a cara. Na maioria das vezes quebram a cara. Como não quebrar a cara tentando inventar e se fixando só na realidade? A realidade realmente, como muita gente diz, é muito pobre, a gente precisa inventar? Não, mas de jeito nenhum. Eu acho que a realidade é riquíssima. Quando alguém me fala assim, isso aqui saiu no jornal por absoluta falta de assunto, eu discordo, eu só falto bater na pessoa, porque eu acho que a realidade é múltipla, multifacetada, os assuntos estão aí, estão a todo momento batendo na nossa cara. Eu costumo dizer que uma boa pauta, ela vem quicando na sua frente. Então, às vezes, você não faz uma boa pauta, o colega faz, porque ele enxergou aquela pauta muito bem. Justamente por causa disso, por causa desse olhar atento que todo repórter deve ter e que a gente não pode nunca deixar de ter. E, nesse sentido, todos nós somos eternamente focas. Pois é, agora, eu observo o seguinte, quer dizer, o foca, como jornalista de maneira geral, ele é quem está na infantaria, ele é quem está na linha de frente. Ele tem a vantagem de estar antes dos outros que estão lá na redação. E às vezes eles não sabem aproveitar muito isso. Eles não chegam na redação com a pauta. Olha, eu vi um negócio que eu acho que dá uma matéria. A gente vê isso raramente. Normalmente é em sentido contrário, né? São as redações que pautam os repórteres e eles vão para frente. E eles poderiam perfeitamente se utilizar dessa condição em benefício próprio. Eu digo até uma besteira no livro, né? Eu digo para os jovens jornalistas, não sejam filhos da pauta. Né? Vocês têm que criar. Então eu digo, se você é um freelancer ou se você está chegando pela primeira vez numa redação, você já tem que conhecer aquele veículo antes. Se eu venho à TV Câmara, eu tenho que ver os programas da TV Câmara e já chegar aqui com uma ideia, ou duas ideias, para eu propor numa reunião de pauta. Se eu vou fazer se eu sou chamada para ir ao Correio Brasiliense, eu vou ler o Correio Brasiliense 2 dias antes e já vou chegar com 1, 2, 3 sugestões de pauta. Se não emplacar, isso é outra história. Mas se eu for chamada para uma reunião, eu pelo menos tenho ideias. E sei o que o jornal gosta. Né? E isso já diferencia totalmente um profissional de outro. Exatamente. Isso aí é ser filho da pauta ou não ser. Né? Você propor pautas, né? Você ter ideias, arejar e aí a o criatividade. noticiário, né? Para evitar aquela repetição das pautas que a gente sabe que se repetem continuamente. E isso é uma coisa que o jovem tem muito, ele tem muita ideia, então ele tem que saber elaborar essa ideia para transformar elas em material de imprensa, pegar os fatos brutos e fazer deles notícia. Então é isso que é o trabalho do jornalista. Agora, a curiosidade, ela pode ser aguçada, não pode? O foca, que às vezes não é muito curioso, e normalmente um bom jornalista tem que ser curioso por obrigação, não é nem opção, ele tem que ser por obrigação. Como é que ele pode se tornar mais curioso? Eu acho que ele aprende. Eu acho que ele aprende na redação muito com os outros, com os colegas. Observando, vendo como é que é o mundo, lendo mais jornal, e o jornal impresso, porque o jornal impresso ele tem uma leitura mais lenta, então isso te possibilita articular pensamentos. Então você tem tempo de ver de reler aquilo tudo e de aguçar a sua curiosidade mesmo. E um assunto puxa outro. Porque essa história de civilização da imagem, isso é papo furado, né? Tudo é televisão, tudo é imagem, conversa fiada. Né? Tem que ler o jornal. É você que está me dizendo isso. Conversa fiada. Tem que ler o jornal para se informar com mais. Na realidade, os veículos são complementares. Não existe nenhum veículo sozinho. Eu acho que o jornal é uma grande base. Eu defendo isso o tempo todo nesse livro. Porque eu digo assim, o jornalismo impresso é o primeiro do jornalismo. Quer dizer, começou na oralidade, depois com os tambores. Começou primeiro com os tambores, depois na oralidade, depois com os jograis. E depois ele desaguou no jornalismo impresso. Quando o Gutenberg inventou os tipos móveis, logo em seguida veio a imprensa, né? Então é o primeiro dos jornalismos, é aquele que dá a base. Como é que se escreve bem?
escrevendo primeiro lentamente o jornalismo impresso. Não, você também deve ter aprendido assim, né? Anos e anos em redação de jornal e de televisão. Bom, nós vamos ao intervalo. Na volta, Thaís de Mendonça e a cobertura política. Os recados para quem começa a trabalhar no meio onde a inteligência se associa à astúcia. E o jornalista tem que enfrentar aquelas feras que fecham a gaveta com a chave dentro. E fazem isso usando luvas de boxe. Daqui a pouco.